Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Obrigado por acompanhar o programa Hora do Estudo Bíblico. Muito obrigado por suas orações, pelos e-mails e também por suas ofertas. Quero lembrá-lo mais uma vez que este ministério é sustentado pelas ofertas voluntárias do povo de Deus. Nós somos gratos por tudo que você faz para nos ajudar a continuar com este grande trabalho para o nosso Senhor Jesus Cristo, alcançando assim muitas almas para Ele. Hoje vamos aprender sobre as duas ressurreições, a ressurreição do corpo e também alguns aspectos gerais da ressurreição. Antes, porém, vamos buscar a Deus em oração. Pai querido, te agradecemos pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo privilégio que tu nos dás de compartilhar a tua verdade e comunicar o teu evangelho, tanto para aqueles que são salvos, como para os que ainda não são. Pai, o Senhor sabe quem está ouvindo o programa hoje e pedimos para que no poder do Espírito Santo, tua palavra possa penetrar nos corações e mentes de muitos, trazendo bênção, conforto, força, edificação para os teus amados filhos e salvação para aqueles que nunca antes confiaram em Cristo como seu Salvador. Que o nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado através deste estudo. Oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, vamos aprender sobre as duas ressurreições. A ressurreição do corpo e também alguns aspectos gerais da ressurreição. Bem, vamos começar falando sobre a ressurreição do corpo. Esta é uma verdade que está claramente evidenciada na palavra de Deus. Por exemplo, em Jó 19, versículos 25 e 26, lemos: Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, contudo, ainda em minha carne verei a Deus. Está evidente que Jó era firme em sua crença na ressurreição do corpo e da vida além da morte. Bom, de onde Jó tirou essa informação? Bom, do Senhor, de nenhuma outra fonte. Esta importante verdade foi divinamente inspirada. A maioria das religiões do mundo ensinam sobre a existência da alma após a morte, mas o cristianismo é único em sua doutrina da ressurreição do corpo. Muitas religiões têm ensinado que o corpo é uma prisão da alma, que é mau, que é a causa do pecado e que a redenção consiste em sermos libertos do corpo. Ora, tudo isso é contrário ao que a Bíblia ensina sobre o homem. Separado do corpo, o homem é um ser incompleto. A salvação de Deus oferece a redenção não só da alma, mas também do corpo. Os crentes já têm a salvação ou redenção das suas almas, mas estão esperando o resgate de seus corpos, que acontecerá quando nosso Senhor Jesus Cristo vier novamente. É isto que Jó está falando em Jó 19, versículos 25 e 26. Abraão, que foi o fundador e pai da sua raça, viveu até os 175 anos de idade. E Gênesis 25, versículos 7 e 8, diz que morreu em boa velhice. Mas em Hebreus 11:10 diz que aguardava a cidade que tem fundamentos, cujo arquiteto e construtor é Deus. Abraão nunca viu esta cidade em sua peregrinação terrena. A terra, para ele, era um país estrangeiro. Este patriarca idoso e piedoso compartilhou. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Hebreus 11:16. Abraão cria que a cidade celestial seria habitada por corpos terrestres, ou seja, algum tipo de corpo, pois sabia que Deus era capaz de ressuscitá-lo dentre os mortos. Davi também cria na vida após a morte. No Salmo 16, versículo 9, lemos: Também a minha carne repousará segura. No Salmo 17:15 ele diz: Eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. As palavras deste grande homem de Deus refutam o falso ensino de que a ressurreição é apenas do espírito do homem e não do seu corpo. Nem a alma nem o espírito do homem morrem. Somente o seu corpo morre quando é sepultado.
Portanto, o corpo é que será ressuscitado dentre os mortos, e não o espírito ou a alma. Quando nosso Senhor Jesus estava aqui na terra, ele ensinou que todos os homens que morrem serão ressuscitados em algum tempo futuro. Em João 5, versículos 28 e 29, o nosso Senhor disse: Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Agora, queridos, não podemos confundir as palavras do Senhor Jesus. Elas significam apenas uma coisa. Pessoalmente, eu afirmo a minha crença na ressurreição do corpo, da morte e da sepultura, e minhas convicções são baseadas no que a Bíblia ensina. Sem essa esperança, a nossa fé cristã é vã. A Bíblia não seria um registro verdadeiro e confiável, e os homens que escreveram, pobres vítimas, enganados com mentiras. E Jesus seria o maior impostor do mundo se tudo isso não fosse verdade. Mas a Bíblia é tão clara sobre a questão da ressurreição que eu, queridos amigos, eu não tenho nenhuma dúvida em minha mente. O Antigo Testamento deixa claro este importante ensinamento. O principal ensinamento sobre esta questão não se encontra apenas no Novo Testamento, quando Paulo disse em 1 Coríntios 15, versículos 3 e 4. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Sobre quais Escrituras ele está falando? As únicas Escrituras que Paulo tinha eram o Antigo Testamento. Portanto, nesta passagem de Coríntios, ele estava dizendo que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Portanto, aqui podemos ver muito claramente que a ressurreição de Cristo era o tema profético do Antigo Testamento. O próprio Pedro citou o Salmo 16, versículo 8, quando pregou aos judeus. Isto está registrado no livro de Atos, capítulo 2, versículos 24 a 28, onde se refere à ressurreição de Cristo. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Paulo citou o Salmo 16 e também o Salmo 2 quando pregou a ressurreição, e isso está registrado em Atos 13, versículos de 13 a 37, e Atos 26, versículos de 6 a 8. Assim vemos que a ressurreição do corpo foi tema dos escritores do Antigo Testamento, e os escritores do Novo Testamento confirmaram fazendo referência a essas passagens. Muitas pessoas, incluindo alguns cristãos, têm ensinado que só há uma ressurreição geral de todos os mortos no fim dos tempos. Este é um erro grave, que tem roubado a alegria e vitória de muitos crentes em suas vidas. Em nenhum lugar na Bíblia é ensinado que os corpos de todos os homens serão ressuscitados ao mesmo tempo. Agora, é verdade que todos os mortos serão ressuscitados e levados a julgamento, mas o tempo, lugar e julgamentos são diferentes. A Bíblia faz distinção entre uma primeira e segunda ressurreição. João 5, versículos 28 e 29 diz: Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Vemos que quando os homens forem ressuscitados, nem todos serão ressuscitados ao mesmo tempo e na mesma condição. Haverá duas ressurreições para dois tipos diferentes de pessoas. Alguns serão ressuscitados para a vida eterna e imortalidade, enquanto as outras para a condenação e separação da presença de Deus. Portanto, há uma ressurreição de vida e há uma ressurreição de condenação. Lucas 4,14 diz: E serás bem-aventurado, porque eles não têm com que tu recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. Sublinhei na minha Bíblia a frase, na ressurreição dos justos. Faço o mesmo na sua. Assim vemos que há uma ressurreição dos justos, mas também uma ressurreição dos injustos. Como os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, de acordo com 1 Tessalonicenses 4, a implicação é que os mortos que não estão em Cristo ou não têm a Cristo serão ressuscitados mais tarde, em outro tempo.
Agora, nesta passagem de Lucas 14, versículo 14, não se menciona uma ressurreição dos incrédulos. Certamente os não salvos serão ressuscitados, mas depois da ressurreição dos salvos. Quando Paulo depõe perante Félix Paulo, ele diz em Atos 24:15, que há de haver ressurreição de mortos, assim dos justos como dos injustos. O apóstolo João fez uma distinção clara entre as duas ressurreições. Ele fala dos redimidos em Apocalipse 20, versículos 4 e 5. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Ele faz uma clara distinção entre as ressurreições quando diz que esta é a primeira ressurreição. Ora, se existe uma primeira ressurreição, deduz-se que haverá uma segunda. Todo crente em Cristo passou da morte para a vida. João 5, versículo 24 diz: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Todos aqueles que nasceram de novo, que foram salvos por confiar em Jesus Cristo, foram libertos da morte espiritual e levados para a vida espiritual. Esta é a nossa experiência presente. Paulo disse em Colossenses 3, versículo 3, a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Em Efésios 1, versículos 19 e 20 diz, e qual a sobreexcelente grandeza de seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Portanto, através desse mesmo poder, todos os mortos que não creram serão ressuscitados para serem julgados no grande trono branco. Vamos ver sobre a primeira ressurreição. 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 diz, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Agora, amados, as palavras não poderiam ser mais claras que estas. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Vemos que o momento da primeira ressurreição é na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo nas nuvens, para levar todos os crentes para estar com Ele. Agora aqui eu tenho que fazer uma diferença entre a vinda de Cristo para levar os seus antes da tribulação e o milênio, e sua vinda para ressuscitar o restante, os incrédulos, que permaneceram em suas sepulturas durante a tribulação e o milênio. E não há nenhuma confusão para estabelecer o fato de que haverá um período de 1000 anos entre a primeira e a segunda ressurreição. Em Apocalipse 20, versículos 4 e 5, João diz, e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Aqui podemos ver que na primeira ressurreição haverá 3 grupos de crentes que serão ressuscitados em momentos diferentes. Existem 3 etapas da ressurreição dos crentes. A primeira aconteceu quando o nosso Senhor foi crucificado. Lemos em Mateus 27, versículos 51 e 52. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abriu-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Esta é uma ressurreição que já aconteceu, e Mateus, escrevendo por inspiração do Espírito Santo, afirma muito claramente que quando o véu do templo se rasgou em 2, na crucificação de Jesus, os túmulos foram abertos, e muitos corpos de santos que dormiam se levantaram. Quantos eram? Não nos é dito. E por quê? Também não sei. A Bíblia simplesmente afirma o fato e não entra em detalhes para explicar. E eu creio na Bíblia. Agora temos uma segunda etapa da primeira ressurreição, que já mencionamos e que está aqui em 1 Tessalonicenses 4,16, quando todos os verdadeiros crentes serão ressuscitados na primeira vinda de Cristo. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 15:52, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis,
e nós seremos transformados. E em terceiro lugar, a terceira etapa da primeira ressurreição acontece cerca de 7 anos após a ressurreição dos santos na vinda de Cristo, no arrebatamento. Aqueles que serão ressuscitados no final de 7 anos da tribulação são os crentes que foram conduzidos à verdade através das testemunhas, Apocalipse 11, e dos 144.000, Apocalipse 7. Durante a tribulação, muitas pessoas serão salvas, muitos que nunca tinham ouvido falar do Evangelho e conheceram o Senhor Jesus Cristo, e por não receber a marca da besta na mão ou na testa, serão martirizados. Aqueles que morreram durante a tribulação serão ressuscitados no final da tribulação, um pouco antes da vinda de Cristo. Agora, por que eles serão ressuscitados? Bem, para entrar no milênio e reinar com Cristo durante 1000 anos. Em 1 Coríntios 15, versículos 20 a 23, lemos: Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. O que significa Cristo foi feito as primícias? A palavra primícias é uma palavra importante na Bíblia. Os israelitas comemoravam anualmente certos feriados nacionais. O terceiro deles era a festa anual das primícias, uma ocasião de consagração ao início da colheita. Em Levítico 23, versículos 9 e 10, lemos: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e fizerdes a sua colheita, então trareis o molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. Certa vez um amigo me fez observar e disse que a colheita era dividida em 3 partes. Havia uma colheita, o fruto de uma estação, apresentada em 3 ocasiões diferentes. Primeiro havia a festa das primícias. Esta era a antecipação da colheita maior que se seguiria. Este era um tipo da ressurreição de Cristo, que ressuscitando cumpriu a obra da redenção, assegurando a todos aqueles que creem uma ressurreição maior quando ele vier. 1 Coríntios 15, 20 nos diz: Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Assim como em Israel, onde os primeiros frutos, as primícias, eram uma antecipação da próxima colheita, que deviam ser apresentados ao Senhor, assim também a ressurreição de nosso Senhor Jesus é uma promessa que todos os que estão nas sepulturas, que morreram crendo no Senhor Jesus, serão ressuscitados e levados à presença do Pai. Paulo estava falando para os crentes quando disse: Pois como em Adão todos morrem, assim em Cristo todos serão vivificados. Todos os que estão em Cristo um dia serão ressuscitados e deixarão suas tumbas. Depois das primícias, seguia a colheita maior. Em 1 Coríntios 15, 23, lemos: Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Nosso Senhor ressuscitado está agora no céu, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Filipenses 3, versículos 20 e 21. Amados, há muito conforto nesta passagem. Nossos corpos físicos ficam doentes, eles enfraquecem e morrem, mas o nosso Todo-Poderoso e todo vitorioso Salvador disse em Apocalipse 1:18: E o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Sim, Cristo virá novamente. E como foi dito, Cristo as primícias e depois os que são de Cristo na sua vinda. Mas a colheita ainda não terminou. Ela não estará completa até que as espigas sejam adicionadas. Há sempre aqueles grãos soltos que caem no caminho e também devem ser recolhidos. Estes são chamados de espigas. Você se lembra do livro de Ruth, no capítulo 2, versículo 3, de como ela recolhia as espigas no campo após os segadores? As espigas são os santos da tribulação que não ouviram e não creram no Evangelho antes do arrebatamento da igreja. Portanto, temos Cristo, as primícias, depois temos a colheita ou a ressurreição dos salvos no arrebatamento e, finalmente, as espigas, os que serão salvos durante os 7 anos de tribulação.
E em seguida segue o milênio, durante o qual todos os crentes de todas as idades vão reinar por 1000 anos. E que perspectiva preciosa para aqueles que depositam a sua confiança em Cristo Jesus, amado. Diga-me, amigo, você está preparado para a vinda do Senhor e para a primeira ressurreição? Você está pronto para morrer? Não sei o que vai acontecer primeiro, mas se você nunca confiou em Cristo Jesus, pense sobre a maravilhosa perspectiva de vida que você desfrutará se for salvo. Amigo, creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Creia nisso. Bem, o nosso tempo acabou por hoje. Vamos continuar o nosso estudo sobre a ressurreição em nosso próximo encontro. Por favor, escreva-me. E se você quiser contribuir com esse ministério, envie a sua oferta. Vamos estar de volta, se Deus assim permitir, no mesmo horário, nesta emissora. Que Deus vos abençoe. E até lá. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.